Nessa oportunidade, quero compartilhar não uma meditação para reflexão e edificação espiritual, mas apresentar mais um exemplo de tradução incoerente com o original, no caso aqui o Novo Testamento grego, que pode levar a conclusões e conceitos equivocados a respeito de comportamento de doutrina. Na nossa meditação, leitura devocional que estou fazendo, hoje li o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o que eu quero destacar é a tradução, como eu estou fazendo a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. E como muitas vezes essa tradução que é livre não é uma tradução de equivalência formal, como aquelas que são muito assim próximas dos originais, que procuram sempre estar mais próximo possível no sentido original, como a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel e outras, né? Então, como eu já disse, essas traduções mais livres, como a Bíblia Viva, a nova tradução na linguagem de hoje, tem a sua importância em nos ajudar, ou em ajudar o leitor, às vezes leigo, a entender melhor o que quer dizer o texto da tradução formal, né? Desde que seja comparada, a leitura comparada. Muito bem. Lá no original grego, e vou usar aqui a Almeida atualizada. Na leitura a partir do versículo 4, Paulo advertindo os cristãos ali de Tessalônica, né, sobre viver uma vida de santificação, sem a prática dos pecados, dos costumes sexuais, da sexualidade pervertida do mundo gentio, ele então aqui recomenda que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Agora, na nova tradução na linguagem de hoje, olha como diz. Lá diz que cada um saiba possuir o próprio corpo. Aqui não está falando que é o marido, né? Está falando do ser humano, cada pessoa, seja homem ou mulher, solteiro ou casado, idoso ou jovem. Ele está falando, ele está dando a recomendação para os crentes, né? Os membros cristãos ali da igreja. Mas a tradução na linguagem de hoje, né, a nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nós sabemos que nos comentários bíblicos e mesmo nas chaves linguísticas do Novo Testamento grego, aí não dá fundamentos. Às vezes mostram como há essa sugestão de entendimento, mas talvez. E isso é uma questão que a gente conhece desde o tempo de seminarista lá em sala de aula. O texto aqui não está falando da questão da vida de pureza, da sexualidade, no relacionamento conjugal marido e mulher. Está falando do modo geral. E o texto diz lá claramente que cada um saiba possuir o seu próprio corpo. O próprio adjetivo aí está falando da pessoa. Seja ele homem ou mulher, jovem ou adulto, o seu corpo. E é interessante notar que lá no grego, aqui, lá diz que cada um saiba possuir o seu próprio vaso, né? O seu próprio vaso. Que corpo no original é soma, enquanto que aqui fala sobre skeios, né? Skeios é vaso. Então, é no sentido figurado, está referindo-se a todos. E quando fala aí de imoralidade sexual, o termo é porneias.
se refere a toda forma de perversão sexual, de todas as formas, nos relacionamentos, não só entre marido e mulher, mas entre as pessoas, né? Toda forma de relação sexual pervertida. E, portanto, essa tradução tem um sentido muito ruim, porque pode dar margem para certos conceitos e interpretações que levam a entender o papel e a importância da mulher na relação matrimonial como um objeto, um ser inferior, apenas um objeto, uma propriedade, a palavra certa, propriedade do marido. E a Bíblia não dá a margem para essa concepção. A mulher nunca é propriedade, a esposa nunca é propriedade do marido. Ela é companheira. E isso é uma mentalidade que existe na forma de entender dos muçulmanos radicais. Lá, para ele, a esposa, não todos muçulmanos, claro, mas a esposa, esses radicais, vamos dizer, xiitas, né? Eles consideram a mulher apenas como um objeto, uma propriedade sua, para que ele a tem para satisfazer os seus desejos sexuais e gerar filhos para ele. Mas isso não é o que Deus planejou para a relação entre marido e mulher no casamento. E eu fiz até uma observação aqui. Tradução incoerente. No original diz o próprio corpo. Logo, não se trata do corpo da esposa, que não é propriedade do marido, pois Paulo está dirigindo a recomendação de uma vida sem desvios de conduta sexual, não apenas a casados, mas a todos, casados e solteiros, homens e mulheres. A imoralidade aí, porneia, significa todo tipo de imoralidade sexual. A sugestão, e aí que no Novo Testamento interlinear, na tradução literal, é uma sugestão de o corpo da esposa. Isso não existe, como já disse aí, não é o sentido original. Muito bem, que nós saibamos a entender a palavra de Deus. Por isso eu enfatizo, leia sempre a Bíblia nas suas leituras devocionais, numa tradução que sejam de equivalência formal, o mais fiel possível ao original, seja no Antigo Testamento hebraico, seja no Novo Testamento no grego, né? Como a Bíblia já disse, vou repetir, a Nova Almeida atualizada, Nova Almeida fiel, né, corrigida fiel, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, e a Thompson, ou melhor, a King James também é muito fiel. Que assim nós possamos evitar erros e interpretações equivocadas da palavra de Deus.